Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho segundo Mateus, Mateus capítulo 5, a partir do verso de número 27. Mateus, capítulo 5, verso de número 27. Você que não pôde estar conosco nessa manhã, mas nos acompanha de casa, Deus abençoe sua vida. Logo mais, você possa estar aqui conosco de forma presencial. Mateus, capítulo 5, verso de número 27. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Amém? Não feche a sua Bíblia, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai Santo, nós te agradecemos por essa manhã, ó Deus, pelo dom da vida. Mais um domingo o Senhor nos dá, ó Deus, a graça e a oportunidade de estarmos reunidos, ó Deus, como igreja. Nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Nós queremos, ó Pai, ser ensinados, ó Deus, a viver de forma correta pelo Teu Santo Espírito. Portanto, ó Pai, nessa hora, Deus, abra o nosso coração, Deus, para que a Tua palavra entre, para que a Tua palavra, Deus, ache lugar, ó Deus, em nossa alma. Nós queremos colocar, ó Deus, a vida de todos os irmãos, ó Pai, que estão viajando, que o Senhor possa cuidar, guardar, protegê-los, ó Deus, na volta para casa, Deus, no local onde eles estão. Também queremos te pedir, ó Deus, por aqueles que estão, ó Pai, enfermos, por aqueles, ó Pai, que estão fazendo um processo de tratamento, que o Senhor possa, ó Deus, alcançá-los, ó Deus, com cura, com cuidado, ó Deus, com a proteção, ó Deus, e com a recuperação que eles tanto precisam. Mas nessa hora te pedimos que haja espírito de iluminação sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Fala, Deus, que os teus servos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, negando a mim mesmo. Nós vivemos numa era do marketing, da propaganda, da publicidade. Todos os dias, em nossas vidas, somos bombardeados com vários anúncios. A cada momento que passa, quando nós andamos pelas ruas, quando nós acessamos o nosso celular, quando nós acessamos, quem sabe, um aplicativo, eu e você somos bombardeados por informações. E tanto o oferecer de produtos. Você e eu sabem como é difícil hoje, por exemplo, você fazer uma pesquisa de um produto ou de algo que você quer na internet, porque os anúncios são tantos, as ofertas são tantas, que você acaba se perdendo e esquecendo aquilo que você estava pesquisando, porque existem muitos anúncios. Mas sem sombra de dúvida, meus irmãos, isso tem o seu lado positivo, porque eu e você temos acesso a muitas informações, mas isso também tem o seu lado negativo, querendo ou não, gostando você e eu ou não, nós vivemos no meio de uma cultura extremamente sensual. Entenda isso em nome de Jesus. E por causa dessa cultura sensual na qual nós estamos envolvidos, você sabe que a publicidade, essa que nós acabamos de falar, ela faz de todas as formas inserir anúncios que apelam ao sexo.
Nós também sabemos que as livrarias, elas têm enchido a prateleira de produtos obscenos e pervertidos. E no meio desse processo todo de publicidade, de marketing, e no meio de uma cultura sensual, quando nós vamos ouvir as canções hoje, as músicas que nós ouvimos, nossos filhos ouvem, você vê que existe um grande apelo à satisfação sexual da relação entre o homem e a mulher. Porque eu e você estamos inseridos nessa cultura. E no meio disso tudo, no meio desse bombardeio todo, está você, está eu, e também estão os nossos filhos e as nossas filhas. E diante de toda essa informação, diante de todo esse perigo que nós corremos, Jesus diz assim para nós: não adultere. Diante de toda essa cultura que nós vivemos, quem está comigo, diga amém. Jesus diz assim para nós: não adultere. E diante dessas verdades, meus irmãos, a pergunta que nós vamos responder nessa manhã é a seguinte: o que Jesus quis dizer para nós com essas palavras? Recapitulando aquilo que nós estamos vendo dentro desse bloco do Sermão do Monte, no verso de número 20, ainda no capítulo 5, Jesus diz assim para nós, que a vossa justiça, ela precisa exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus. E eu disse aqui, quando nós expomos esse versículo, que para os discípulos, para aquela multidão ouvir isso, era algo muito complicado. Porque como nós, pessoas simples, que temos os nossos afazeres, temos as nossas atividades, vamos superar a justiça dos profissionais da religião? Esses homens que dedicam a sua vida para mostrar para todo Israel que eles são cumpridores da lei, que eles são santos aos olhos de Deus, como nós vamos superar a justiça dessas pessoas? E nós temos entendido e compreendido que Jesus não está aqui falando de uma justiça externa, algo que os homens podem ver, mas Jesus está falando de uma justiça que vem do coração. Uma justiça que não transforma tão somente as roupas que nós vestimos. Uma justiça que transforma não tão somente as coisas que nós falamos, mas a justiça que muda quem nós somos. A nossa essência, o nosso ser, o nosso coração. Mas Jesus também, ele não tão somente disse que a nossa justiça precisa exceder a dos escribas e dos fariseus. Mas Jesus disse para nós, e mostra para nós, melhor dizendo, que ele usaria um método. Então, desde o versículo 21 até o final do capítulo, Jesus vai usar um método para mostrar o que realmente significa essa justiça que é maior do que esses religiosos. E Jesus começa assim: vocês ouviram a lei, vocês ouviram a interpretação da lei, mas agora eu vou mostrar para vocês qual é a real interpretação. Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, eu vos digo. O que Jesus quer colocar para nós? A lei que foi dada com Moisés, a interpretação dos religiosos e a verdadeira interpretação da lei. Amém? Deu para entender? Então existe a lei, existe a interpretação dos religiosos e existe a forma correta de se olhar para a lei de Deus. Diante dessas verdades, meus irmãos, o primeiro ponto da nossa reflexão dessa manhã é o mandamento. E o mandamento diz assim para nós, olha o verso de número 27 uma vez mais. Jesus, diante dos seus discípulos, diz: vocês ouviram o que foi dito, não cometa
adultério. Quando nós vamos para Êxodo capítulo 20, verso de número 14, vai ser projetado aqui, o texto diz tão somente para nós: não cometa adultério. Mas quando nós vamos para Levítico capítulo 20, verso de número 10, diz assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Preste bem atenção. Quando Moisés dá essa lei, já existia um conceito na antiguidade, no período em que os israelitas viviam e até antes dele, de que o adultério, ou seja, um homem ou uma mulher se relacionar com uma pessoa que não é o seu cônjuge, que não é o seu marido ou a sua esposa, era errado. Não foi depois da lei que esse conceito era errado. Antes mesmo da lei chegar, já existia esse consenso geral. Existem 3 episódios do Antigo Testamento que vocês vão lembrar disso. Quando Abraão, no momento em que a terra de Canaã estava com muita dificuldade e havia fome na terra, Abraão tomou a decisão de ir para o Egito. Mas antes de chegar ali, ele fez um combinado com Sara. Olha, você é bonito, muito bonito. Então eu corro um grande risco de quando chegar naquele lugar, as pessoas tirarem a minha vida para tomar você como esposa. Então quando chegou ali, Abraão disse para as pessoas que Sara era sua irmã e não a sua esposa. Então Faraó tomou e colocou ela no seu harém. Mas em sonho, Deus disse para ele para não possuir aquela mulher porque ela tinha marido. Mas quando nós andamos um pouco mais, vamos observar Isaac cometendo o mesmo erro, só que agora com Abimeleque. Ele vai mentir também, ou seja, um mal de família, de que Rebeca não era a sua esposa. Então Abimeleque, quando ele toma ciência de que ele tinha tomado a esposa de um outro homem, ele entende que ele estava correndo um grande perigo de cometer um adultério, porque existia um consenso na antiguidade do grave erro de fazer isso. Mas qual era, meus irmãos, o propósito desse mandamento dado por Deus? Os irmãos estão me entendendo? Amém? Qual era o propósito desse mandamento? Esse mandamento foi dado para resguardar o matrimônio, para impedir que pessoas destruíssem o matrimônio dado por Deus. Peguem essa ideia aqui. No hebraico, o homem significa Ish e a mulher Ishá. Então, quando o Ish se junta com o Ishá, se tornam os dois uma só? Se tornam os dois uma só? Carne. É uma união que existe. Então, quando há um adultério e entra uma terceira pessoa, essa união ela faz o quê? É rasgada. Ou seja, há uma ruptura entre o Ish e o Ishá que se uniu. Olha a seriedade disso, gente. Há uma ruptura, um rasgar dessa união. Então, o mandamento, ele servia para resguardar as pessoas desse problema. E a lei de Deus dizia que ou o homem ou a mulher que cometesse tal ato, ele deveria ser punido com a morte. É o que diz Levítico, capítulo 20, verso de número 10. Mas o segundo ponto da nossa reflexão mostra para nós a interpretação dos fariseus. Essa que nós acabamos de ler é a lei de Deus. Mas qual é a interpretação dos fariseus em relação a essa lei? Eu disse domingo passado que eles tinham 3 dificuldades em relação à lei. A primeira dificuldade é que eles acrescentavam coisas à lei de Deus. A segunda dificuldade é que eles invalidavam a lei de Deus através das suas leis e dos seus costumes.
E a terceira coisa que eu disse semana passada é que eles restringiam o mandamento a tão somente o ato externo. E é aqui que eu quero que vocês gravem. Por quê? A lei diz assim, não adultere, ok? Então, para eles, o fato de não adulterar, eles já eram santos. O fato de não possuir a mulher de alguém ou a mulher de outrem, eles já eram santos e santos a ponto de julgarem outras pessoas. Quem lembra aqui de João capítulo 8? A mulher pega em adultério. Então aqueles homens pegam aquela mulher, colocam ela numa roda onde Jesus estava ensinando, expondo aquela mulher a uma situação completamente difícil, tratando o problema de forma errada, e diz para Jesus, olha, a lei de Moisés diz que ela precisa ser morta. O que o Senhor diz? E Jesus vai para o chão e começa a escrever. E o texto vai dizer que as pessoas foram picadas na sua consciência a tal ponto de começarem a deixar as pedras do mais velho até o mais novo. O que eu quero ensinar para a igreja? Que para eles, tão somente o fato de não cometer o ato, eles já estavam justos diante de Deus. Mas Jesus nos leva, meus irmãos, nessa manhã a um nível mais profundo, mostrando para nós que o problema não é você cometer o ato, mas o problema está no seu ou no nosso coração. Vamos entender então o terceiro ponto, que é a interpretação que Jesus dá desse mandamento. Acompanhe comigo o verso de número 28. Jesus diz assim, eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, a primeira lição, grave isso se você puder anotar, que Jesus nos ensina nessa manhã, é que o sétimo mandamento, que diz para nós que nós não devemos adulterar, ele só pode ser compreendido à luz do 10º mandamento. Então, o que diz para nós o 10º mandamento? Observe comigo. Deuteronômio capítulo 5, verso de número 21. Vai ser projetado. Não cobice a mulher do seu próximo. Não deseje a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então, o que Jesus está ensinando para nós? Que o grande problema está em querer possuir, ter aquilo que é do outro. Aquilo que não pertence a nós. Então Jesus mostra para ele, olha, vocês estão completamente errados. O cerne do problema não é vocês tão somente olhar para o 7º mandamento e dizer assim, não adultere. Mas para que você compreenda o 7º mandamento, você precisa ter a lâmpada do 10º mandamento, que diz assim, não queira ter aquilo que é do outro. Mas a segunda lição que Jesus ensina para nós nessa manhã é que o grande problema das nossas vidas, onde tudo começa, está nos nossos olhos. Se você reparar comigo e observar, Jesus diz assim, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, Jesus não está dizendo para nós que o problema é olhar. Mas quando nós vamos para o original, a ideia que dá para nós aqui é você olhar querendo possuir. Está dando para entender, irmãos? A dificuldade não é olhar, Jesus está falando. Aquele olhar de relance. O que Jesus está dizendo para nós é você olhar, aquele olhar planejado, aquele olhar que fantasia, aquele olhar que vai além do simples e comum olhar do dia a dia.
é um olhar planejado. Um olhar que quer tomar para você aquilo que não te pertence. Mas Jesus também nos ensina, em terceiro lugar, que o mesmo desejo, preste bem atenção, meus irmãos, nisso, que o mesmo desejo que nos conduz ao adultério é o mesmo que pode nos levar para o inferno. Observe comigo o verso 29, uma vez mais. Jesus diz assim: se o seu olho direito leva você, preste atenção na palavra, se o seu olho direito leva você a fazer o quê? A tropeçar, arranque-o e o jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro feito o quê, meus irmãos? Lançado no inferno. O que Jesus nos ensina é que o mesmo desejo que nos lança a cometer algo que está contrário à lei de Deus é o mesmo desejo que vai também nos lançar aonde, meus irmãos? No inferno. Está dando para entender? Mas Jesus também nos ensina. E, meus irmãos, seria cômico se não fosse trágico. Porque para que os olhos foram nos dados? Para que quando a gente caminhe pela rua, a gente não faça o quê? Tropece. Mas Jesus está mostrando para nós que aquilo que foi nos dado para não tropeçar enquanto caminhamos pode ser causa de tropeço para nós. Mas a quarta lição que Jesus nos ensina nessa manhã é que o grande problema das nossas vidas é a nossa falta de contentamento. É a gente não se contentar com aquilo que nós temos. É a gente nunca ficar satisfeito com aquilo que nós temos. É aquela velha história que todo mundo conhece. A grama do vizinho é mais verde. Quando você olha de fora, a grama do vizinho está melhor do que a nossa. Mas Jesus nos diz isso, porque nós muitas das vezes somos levados a pensar que nós de fato só seremos felizes. Nós só seremos satisfeitos quando nós tivermos aquilo que o outro tem, aquilo que o outro possui, aquilo que está em posse de outras pessoas. E quando nós olhamos para esse pecado, meus irmãos, esse pecado de querer ter aquilo que é do outro, nós vemos a profundidade dele, a ponto de cometer mais de um erro. Porque quando nós desejamos aquilo que não nos pertence, nós cometemos um pecado de desobediência. Nós cometemos um pecado de roubo, porque queremos ter aquilo que não é nosso. Mas nós também cometemos o pecado da cobiça e da idolatria. Porque nós colocamos os nossos desejos e os nossos sentimentos acima da vontade do próprio Deus. Mas o último ponto da nossa reflexão nessa manhã. Voltamos para o verso 20, e Jesus diz assim: que a vossa justiça exceda em muito a dos escribas e dos fariseus. Eu imagino Jesus, depois de dizer essas palavras, e as pessoas falarem assim: meu Deus, é pior do que a gente imaginava. Mas a gente não está no tempo da graça. Nós não estamos no tempo da lei, mas no tempo da graça. E Jesus nos leva a entender que o tempo da graça, a profundidade, é maior ainda. Mas como então, em nome de Jesus, ter uma justiça maior do que a dos escribas e dos fariseus? E a primeira forma que Jesus nos ensina é que a gente precisa saber aonde o pecado vai nos levar. Acompanhe comigo o verso de número 30, por favor. Se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a
jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser lançado no inferno. A gente só consegue vencer o pecado no nosso coração, na nossa alma, quando a gente entende para onde ele vai nos levar. Qual é o caminho e a trilha que o pecado vai nos conduzir. E essa trilha, meus irmãos, ela não tem curva. Ela não muda de direção. Ela é reta e leva ao inferno. A segunda lição que Jesus nos ensina para ter uma justiça maior do que a dos escribas e dos fariseus é que a gente seja radical com o pecado. Observe que ele vai falar de dois elementos. A sua mão direita, ok? E ele vai falar também do seu olho. Mas Jesus vai dizer assim, arranque. Tire fora. Será que ele está dizendo para nós que nós precisamos tirar um membro do nosso corpo? Será que ele está mostrando para nós que a gente precisa ficar cego para ser santo? O que Jesus está mostrando para nós nessa manhã é que a gente precisa ser radical com o pecado. Que a gente não pode brincar com o pecado. Vamos lembrar de José? Imagina se José fizesse ali um consenso. Não, está tudo tranquilo. Não tem ninguém vendo. Mas ele foi radical. Ele cortou o mal pela raiz. O que Jesus nos ensina é o seguinte. Onde que a gente tem tocado? O que nós temos visto? Onde nós temos andado? Então, diante disso, a gente precisa fazer o que, meus irmãos? Cortar. As mães nos ensinaram há muito tempo, você precisa cortar o mal pela raiz. Por que a gente precisa cortar o mal pela raiz? Porque não basta você cortar pela superfície. Se você não for na raiz, ele vai fazer o quê? Crescer uma vez mais. Mas Jesus nos remete nessa manhã a fazer uma aliança com o nosso próprio coração. E essa aliança significa para nós, eu e você, negarmos a nós mesmos. Negarmos os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, que pode ter a pessoa mais santa aqui nesse lugar que vai vir, gente. Vai vir, vai nos acometer. Mas o que Jesus diz para nós é o seguinte, negue a você mesmo. Questione os seus pensamentos. Coloque dúvida nos seus próprios pensamentos. Converse com você mesmo. E diga para o seu coração, isso está certo? Isso vale a pena? Onde isso vai me levar? Jó capítulo 31, verso de número 1, Jó vai dizer assim, fiz uma aliança com os meus olhos, para não pô-los em nenhuma donzela, ou nenhuma virgem, como está aqui projetado. O que Jó quer nos ensinar? Faz uma aliança com o seu próprio coração, para que os seus olhos não se desviem para o pecado. Mas em último lugar, a última lição que Jesus nos ensina nessa manhã é que a gente aprenda o segredo do contentamento. Vamos ficar de pé? E abra sua Bíblia comigo, por favor, em Filipenses. Filipenses capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, texto muito conhecido nosso, a partir do verso de número 11. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver. Aprendi a viver o quê, irmãos? Contente em toda e qualquer situação,
Sei o que é passar necessidade. E sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Grave essa palavra. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto a estar alimentado, como a ter fome. Tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo nos ensinando o segredo do contentamento. Contentamento. Você está contente em qualquer situação da sua vida. Seja passar necessidade, seja ter abundância, seja enfrentar uma circunstância difícil, seja ter que enfrentar adversidades na sua vida. Paulo nos ensina o segredo do contentamento. E qual o segredo é esse? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas como assim? Esse texto que é tão distorcido hoje. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando nós olhamos o contexto, Paulo quer ensinar para nós as seguintes palavras. Eu posso passar por toda circunstância na minha vida. Sabe por quê? Quem que me dá forças? É Deus. Então, independente das circunstâncias que você estiver vivendo, independente da situação que você estiver passando, por crise, por dificuldade, não cobice aquilo que é do outro. Não queira ter aquilo que o outro tem, porque Deus vai te... Olha só que palavra é essa, meus irmãos. Deus vai te fortalecer para que você enfrente esse momento específico da sua vida. Você não precisa ter aquilo que o outro tem, porque Deus vai te dar aquilo que nós precisamos ter. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Ensina, Deus, a cada um de nós nessa manhã o segredo do contentamento. A ser satisfeitos, ó Deus, com aquilo que nós temos. Nos tire os nossos olhos, ó Pai, do pecado, de querer ter, ó Pai, aquilo que não é nosso. Mas nos faça, Deus, olhar para aquilo que o Senhor nos concedeu, para aquilo que o Senhor nos deu. E enche o nosso coração de alegria e de satisfação, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem concedido para as nossas vidas. Pai Santo, livra, Deus, os pés de cada um de nós que está aqui nessa manhã do pecado. Guarda os nossos olhos, ó Deus, nos ajuda a fazer uma aliança, ó Deus, com os nossos olhos, em um tempo, ó Deus, tão difícil como nós vimos aqui. Num tempo de tanta propaganda, de tanto anúncio, ó Deus, de tanta perversidade. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus, através do seu Espírito, a entender, ó Pai, quão fraco nós somos e o quanto nós carecemos da graça do Senhor. Pai Santo, toma a vida de cada um de nós que se faz presente aqui, daqueles também que nos acompanham, Deus, e enche-nos, ó Pai, do teu Espírito, para que a gente possa sair vitorioso em todas as dificuldades que nós temos. Nós te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Deus nos ajude, meus irmãos.